Presidente, eu ouvi há pouco o Dr. Mário Franco dizer que participou muito ativamente no processo negocial para a definição dos requisitos e preços do material informático. Eu não fui claro e peço desculpa. Eu queria perguntar muito concretamente quem liderou a equipa que representou o Estado. Para ser mais concreto, penso que isto assim se torna mais clara a pergunta. Se foi Vossa Excelência ou se foi outra pessoa com a sua participação ativa. Porque isto ajuda a clarificar o enquadramento da coisa. Mas já que o Sr. Dr. Mário Franco participou muito ativamente neste processo, eu queria perguntar, poderá explicar provavelmente, por que motivo foi definido no E-Escolas, excluindo o E-Escolinha, portanto os portáteis do E-Escolas, por assim dizer, por que razão foi definido que a opção em termos de software era apenas em alternativa? No E-Escola, nos portáteis. Ou seja, porque é que não há dual boot e porque é que o dual boot só aparece no E-Escolinha? Okay? E esta é uma questão importante para nós, porque é que essa expressão em alternativa foi usada nessa altura. E outra questão que tem a ver com a sua afirmação, que é importante, que este é um programa todo ele dirigido para a educação. O programa é a escola. Todo ele dirigido para o mundo educativo, para a comunidade educativa, para os estudantes, para os professores. E, portanto, eu quero perguntar, por que motivo é que o Ministério da Educação só aparece na escolinha quase um ano e meio depois ou 2 anos? Ou seja, qual é a razão para que o Ministério da Educação se tenha afastado, ou nunca se tenha aproximado, neste caso, desde o início deste processo, nomeadamente quando arranca a iniciativa é as escolas. É a escola, é o professor, etc. E, portanto, como é que um programa todo ele dirigido para a educação é coordenado pelo Ministério das Obras Públicas, é liderado pelo Ministério das Obras Públicas, se não havia preocupações de caráter pedagógico nessa linha, digamos assim, neste aspecto, e falou-se há pouco nas licenças de Microsoft. Eu tenho aqui uma que foi digitalizada, tem a ver com o Office, Microsoft Office, com o kit de Student Media. Esta licença está emitida em nome do Ministério das Obras Públicas. Ora, isto é um pouco contraditório com este enquadramento que aponta tudo isto para o contexto educativo e para o licenciamento com base na utilização educacional, etc. Portanto, o enquadramento do Ministério das Obras Públicas, que tinha negociado, de facto, as contrapartidas a montante, mas o Ministério da Educação aparece, mas aparece no fim, com as escolinhas. Quero perguntar aos setores se sabe quanto custou a licença de software Microsoft, as licenças de software Microsoft, por exemplo, o Windows e Office, para portáteis do E-Escolas versus o custo para os Magalhães do E-Escolinhas. Nós temos a ideia que pode haver aqui preços diferentes para uma e para outra operação. E eu gostava de perguntar se confirma que o mesmo software foi mais barato num do que no outro. A ideia que nós temos é que terá sido mais barato para o E-Escolinhas. Eu queria perguntar-lhe porquê. E 2 ou 3 questões para finalizar sobre o próprio contexto da Fundação e a sua missão. Se a Fundação serve essencialmente, no concreto, do ponto de vista da sua atividade, essencialmente para monitorizar e registar as transações, não é? Penso que é assim que se tem retratado ao longo desta reunião, as transações privadas, portanto, que estão fora do âmbito da intervenção da Fundação, e se é nessas funções que se está a gastar, funções de monitorização e de registro, que se está a gastar ou a aplicar aos poucos os tais 25 milhões de euros da constituição da Fundação, como é que os fins estatutários da Fundação determinam uma coisa totalmente diferente? Não tem nada a ver com fiscalizar, não tem nada a ver com monitorizar. Está a falar, efetivamente, em promover e financiar o acesso a meios e equipamentos terminais informáticos e de informação. Ou seja, aquilo que está a ser dito toda esta tarde, que é uma coisa que não tem nada a ver com a Fundação, que é uma coisa que se trata lá fora, entre operadores e fornecedores e famílias, aqui, nos estatutos da Fundação, essa é uma missão da Fundação. E, portanto, o dinheiro que não entra na Fundação porque é privado e as transações que não se acompanham, que não se dirigem no âmbito da Fundação porque são privadas, está na missão fundamental dos estatutos da Fundação. E se, de facto, há entidades validadoras, digamos assim, que certificam as aquisições, a concretização das candidaturas e o seu destino, etc. Se há um comitê de validação que dá seguimento ao processo e que emite essa validação permitindo que se proceda ao pagamento, eu pergunto se as várias vertentes não estão já cobertas se não houvesse Fundação.
Aliás, sobre a elaboração do relatório e contas de 2008, sobre aqueles 3 meses, disse há pouco que passou o verão inteiro de 2009 a trabalhar com os operadores para clarificar o enquadramento jurídico, financeiro, as questões técnicas. Ora bem, mas se a Fundação gera o programa sem o gerir, se o monitoriza por fora de uma coisa que acontece fora da sua alçada, digamos assim, o que é que há a esclarecer, ao fim e ao cabo, se trata de despesas de funcionamento quando o fim estatutário, a missão estatutária da Fundação não está a ser exercida e prestadas as suas contas no âmbito de relatório e contas. O documento de prestação de contas no âmbito do relatório não reflete a execução e a concretização dos fins estatutários para os quais a Fundação foi criada. Uma última questão sobre esta questão da Fundação e do seu futuro e da sua missão, a partir do momento que há de chegar o dia que alguém há de dizer que estão cumpridas as obrigações dos operadores de telecomunicações no âmbito das contrapartidas junto do Estado, no quadro do processo e de concurso público de licenças do MTS. Esse dia há de chegar. A partir desse dia, para que é que serve a Fundação? E que utilização é que é dada a um organismo que fiscaliza e monitoriza transações entre privados, quando já hoje estamos a discutir aqui na Assembleia, no Orçamento, a transferência de financiamento do Ministério da Educação, por exemplo, num concurso público promovido pelo Ministério da Educação, para os computadores das escolinhas. Última questão, Sr. Presidente, e agradeço a sua benevolência, última questão tem que ver, eu tinha pensado não colocar o problema dos impactos e dos resultados destas iniciativas, mas já que apareceu e foi falado tantas vezes, eu pergunto se conhece um relatório que foi resultante de um estudo que foi divulgado pela Anacom em dezembro passado, portanto, há coisa de 1 mês e meio, que diz que das pessoas que aderiram a estas operações, 91,1% das pessoas já tinham computador antes desta iniciativa, desta operação das escolas, e com acesso à internet, no universo de 100, 82,4% já tinham este acesso. Portanto, eu gostava de perguntar se tem conhecimento deste estudo que foi encomendado e divulgado pela Anacom e qual é o enquadramento que faz relativamente a esta questão dos impactos e dos resultados da operação. Muito obrigado.